Gente, tudo em paz? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Espero que esse vídeo possa iluminar os teus caminhos, o teu dia, tá? Que você seja extremamente abençoado. Eu falei ontem, um dos stories, eu compartilhei essa semana na igreja, sobre se viver pela fé. E quando falamos de fé, estamos relacionados também, podemos relacionar isso a você viver, pensar, falar positivamente. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder das palavras, no poder da língua. É muito importante o que se fala. Tem muita gente que fala constantemente de forma negativa, de forma pejorativa. Mas você já parou para pensar que tão importante quanto falar com as outras pessoas, é importante também o que você fala consigo mesmo, que você conversa interiormente. E isso não acontece de vez em quando não, isso acontece diariamente. O pensar e o falar interiormente talvez seja tão importante quanto, ou talvez mais importante do que o que se conversa com as outras pessoas. Porque nem sempre você é sincero com as outras pessoas, nem sempre você é verdadeiro, mas consigo mesmo, mesmo que nem sempre você seja verdadeiro consigo. Quando eu falo isso, não é questão de honestidade, mas estou falando porque nem sempre a gente consegue enxergar a totalidade de uma situação. E às vezes a gente não consegue ser verdadeiro, porque nós não conseguimos julgar uma coisa de forma verdadeira. Mas sempre seremos sinceros interiormente. E o que a gente conversa interiormente é muito importante. E quantas pessoas, os diálogos que tem consigo, parece coisa de louco, mas não é, são sempre negativos. E isso tem definido de forma destrutiva, doentia, desequilibrada, até patológica, a vida de algumas pessoas que pensam e conversam consigo, são diálogos negativos. A Bíblia está cheia de orientações em relação a isso. Você vê, por exemplo, o ápice da renovação, talvez da aliança cristã que nós falamos, que é a Santa Ceia, quando nós renovamos a nossa aliança com Deus. O apóstolo Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão, beba do cálice. O que é isso? É uma conversa franca consigo. É analisar como é que eu estou por dentro. Isso é muito importante. Algumas pessoas não rompem, não vencem na vida, justamente pelo fato de que elas não são francas em relação ao que elas estão vivendo. Tanto os momentos bons, positivos, de vitória, de conquista, os níveis que ela alcançou na sua vida, quanto também as questões negativas, a sua realidade, as coisas que está vivendo, os bloqueios, as resistências que existem interiormente, e ela não analisa isso. E o apóstolo Paulo fala que para participar da ceia do Senhor é importante essa análise. É interessante também nós vemos esse diálogo quando o salmista fala com a alma, né? O salmista Davi diz: por que te abates, ó minha alma, e por que estás tão perturbada dentro de mim? Isso é uma conversa interior, conversando como é que ele está interiormente. Eu preciso ter essa conversa. E aí a minha pergunta é: o que você tem conversado interiormente? O que tem tomado conta dos seus pensamentos? Quantas pessoas, por exemplo, têm vivido infernos interiores por causa de conversas nocivas que têm consigo mesmo? Por exemplo, pessoas que sempre conversam consigo ou alimentam-se de pensamentos de ciúmes, são muito ciumentas, pensam o tempo todo que estão sendo traídas, que estão sendo passadas para trás. Outras pessoas a conversam em relação, por exemplo, à vida financeira: não vai dar certo, vão me passar a perna, eu não vou conseguir, eu nasci para realmente dar errado, eu não vou conseguir nunca um bom emprego. Isso em relação aos estudos. O que você conversa sobre você com você mesmo? Como é que você se enxerga? A Bíblia diz algo interessante: assim como o homem pensa na sua alma, assim ele é. Assim como ele conversa interiormente, assim ele é. Você já parou para pensar isso? Então, o salmista diz: por que você está assim? Às vezes a gente precisa fazer esse diálogo. Será que é válido isso que eu estou sentindo? É real? É verídico? Tem fundamento o que eu estou pensando? Eu preciso analisar isso.
Eu preciso pensar isso, porque talvez esses pensamentos nocivos, essa conversa que eu estou tendo comigo mesmo, ela está me prejudicando. A Bíblia diz também a história de uma mulher que estava enferma, doente há 15 anos mais ou menos, e ela já tinha procurado vários médicos, várias tentativas de cura e não tinha conseguido. Mas interessante que o que fez ela permanecer firme durante 15 anos ouvindo nãos, notícias ruins, diagnósticos contrários, a Bíblia diz assim, ela dizia no seu coração, o que é isso? Ela conversava. Ela dizia no seu coração, se tão somente eu tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curado. Olha só interessante outra história também que a Bíblia fala. Quando os hebreus foram observar a terra prometida, os espias entraram lá e eles começaram a dizer, olha, nós nos víamos. Olha a conversa interior, a forma de se enxergar, quais são as conclusões que você tira de você. Nós nos víamos como gafanhotos, eles são muito grandes. Olha só qual era o diálogo. E era um diálogo limitador, que impediu com que eles entrassem na terra prometida. Já Caleb e Josué foram positivos, disseram, gente, vamos entrar com ânimo, porque essa terra Deus já nos deu. Então, essa conversa tem que ser uma conversa franca, mas ela precisa ser também sempre uma conversa cheia de fé. Mesmo que nessa conversa eu identifique algumas limitações que eu tenho, eu não posso deixar de viver, agir, e tomar atitudes e decisões fundamentadas também na fé, naquilo que eu vejo dentro de mim de potencial, de qualidades, de características positivas. Diferente desses espias, aquela mulher dizia no seu coração, ela era determinada. Mais do que uma simples motivação, eu preciso de determinação. E ela dizia assim, se tão somente eu tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curada. Ela conversava positivamente. E esse diálogo, essa atitude de fé, esse agir pela fé, essa firmeza de fé, fez com que ela tocasse em Jesus e ela fosse curada. Eu poderia simplesmente dizer para você que só pensar e falar positivamente fazem toda a diferença, mas não fazem. O pensar e o falar positivamente, esse diálogo interior, ele não pode estar desassociado de uma fé em Deus, de uma fé no Senhor Jesus. Porque esse mesmo que deu todas essas orientações que eu falei aqui até agora, ele também disse assim, para o homem tem coisas que são impossíveis, mas para Deus tudo é possível. E eu concluo aqui deixando outro texto que ele também disse, quando ele, falando aos discípulos em relação a essas crises que a gente vive, em relação à segurança, em relação ao futuro, em relação às coisas que vão dar certo ou não, ele disse assim, tudo é possível àquele que crê. Então, tem esse diálogo consigo, mas sempre, apesar de ver as suas limitações, de forma positiva, com o coração cheio de fé. Espero que essa palavra possa iluminar teu dia, que Deus te abençoe, fica com Deus e até mais.